Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trabalhar um pouco o existencialismo, mas num conceito um pouco mais abrangente, que seria o termo liberdade, presente dentro dessa corrente filosófica do século XX, mas a gente poder entender um pouco o que seria essa liberdade que o existencialismo prega tanto. Então, para isso, eu vou fazer um paralelo com o desenho Steven Universe. Ele faz podemos dizer assim que o Steven Universe é um desenho existencialista, porque ele defende várias ideias que estavam presentes dentro dessa corrente e ele faz algumas distinções muito perspicazes com relação à liberdade. Então esse desenho foi criado pela Rebecca Sugar, começa provavelmente em 2014 até 2013, 2014 até 2018 e agora teria uma sequência que mostraria o final, o que aconteceria depois. Mas dentro desse desenho a gente consegue ter várias vislumbres do que seria o existencialismo. Primeira coisa que a gente tem que pensar, da onde vem o existencialismo? Então o existencialismo ele se origina de uma corrente filosófica do Kierkegaard e do Nietzsche. Então eles são os dois pensadores que dão base ao pensamento existencialista, e isso já estamos falando num certo pessimismo do final do século XIX. Então a corrente existencialista começa com dois grandes pensadores, Soren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, que expõem a valorização da existência humana em detrimento de uma essência não provada. Voltando para a ideia, apesar desses dois pensadores darem base ao pensamento existencialista, eles são antagônicos. Então, os dois valorizam a vida, com certeza. O que seria essa valorização da vida? Seria a ideia de valorizar a vida enquanto estamos vivendo. Mas, enquanto Nietzsche diz que nós temos que valorizar a vida no seu aspecto físico, no seu aspecto passional, ou seja, eu tenho que me apaixonar pela vivência física que eu estou, ou seja, eu estou presente no mundo físico e eu tenho que me apaixonar por essa existência, o Kierkegaard vai dizer, não, eu tenho que me apaixonar por Deus que me deu essa vida física. Então, os dois, eles são antagônicos, enquanto que um despreza uma certa religião, o outro coloca a religião como ponto-chave. Mas o principal da corrente existencialista seria a ideia de valorização da vida. Então, isso vai dar origem à ideia de que o homem está no mundo. Fácil, tranquilo. Antes de preceder uma essência do ser humano, ele vem para o mundo sem definição prática. Então, todo ser humano vem ao mundo sem uma essência humana, algo que nos caracteriza como sendo bons ou maus, podemos dizer assim. Podemos supor que uma corrente existencialista deriva de um pessimismo presente no final do século XIX. Mas esse pessimismo não dá origem a um niilismo, uma negação de todos os valores. Muito pelo contrário. Mas sim uma fundamentação na liberdade e responsabilidade do humano. Não existe mais uma essência humana. Ninguém é bom ou mal em seu cerne. Isso significa que sua existência define as escolhas que formam o humano. E com isso a gente começa a pensar assim, mas então onde se colocaria essa responsabilidade? Afinal, eu estou no mundo, eu tenho a minha liberdade para escolher se eu quero ser bom ou mal. A responsabilidade para essas escolhas. Eu devo ser responsável sobre as escolhas que tive e assim ser verdadeiro com o meu próprio ser. Essa é a grande base do pensamento existencialista. Eu devo ser verdadeiro comigo mesmo. Se não sou verdadeiro, estou agindo de má fé. O Martin Cohen, no seu livro Filosofia para Leigos, ele traz o filósofo Sartre para descrever o que seria essa má fé quando o homem auto-engana-se. O francês Jean-Paul Sartre zomba da burguesia com seus confortáveis sensos de dever. Então a burguesia ela age de uma certa maneira, se colocando como superior, achando que isso é um dever dela.
homossexuais que fingem ser heterossexuais, e o mais famoso de todos, garçons que se apressam. Então ele dá um exemplo até de um garçom que está toda hora se apressando entre as mesas. A gente pode dizer assim, aquele trabalhador que busca superar, progredir dentro de uma carreira. Todas essas pessoas, ele diz, são escravas da percepção das outras, com medo da consideração do outro e assim exibindo uma fé. Então eu ajo de uma determinada maneira para ficar de bem com as outras pessoas. O que as outras pessoas veem de mim, não as ataquem. Não sendo verdadeiras consigo mesmas, mas deixando que outras pessoas decidam para elas como devem ser. Então, são as pessoas que muitas vezes elas agem de uma maneira esperando a aceitação do outro. Isso para Sartre, assim como para toda a corrente existencialista, é agir pela mentira, agir pela má fé, como ele coloca ali. Então, eu estou me auto-enganando. Eu estou balizando minhas escolhas pelas escolhas dos outros. E isso eu sou livre, mas eu estou me prendendo à visão dos outros. E daí vem a ideia de responsabilidade. Eu tenho a liberdade, como é que eu posso dizer? Eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu quero fazer. Mas essa liberdade, ela não é um direito. Eu não tenho o direito de ser livre. Na verdade, eu sou fadado. Isso é um castigo meu. Então, eu sou castigado para ser livre. A liberdade é um castigo aqui. Então, antes de se dizer, não, mas eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito à liberdade religiosa, o Sartre, ele vai dizer assim, não, você tem o castigo de ter liberdade de expressão. Você tem o castigo de ter a liberdade religiosa. Você tem que se assumir que isso não é uma coisa, um direito concedido. Muito pelo contrário, isso é uma culpabilização, é um castigo, é um tormento, é um fado. Então, nós temos é um fardo que nós temos que carregar na vida. Na obra Existencialismo é Humanismo, Sartre coloca a responsabilidade da seguinte maneira. Então ele vai dizer, eu sou fadado à liberdade, eu sou preso a uma liberdade, mas a única coisa que eu posso escolher é ser responsável pela liberdade que eu tenho. Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, então essa é a corrente existencialista, a existência no mundo precede uma essência humana, então o ser humano não é mau ou bom por natureza, ele se forma nas circunstâncias, no mundo, na sua própria existência. O homem é responsável por aquilo que ele é. Assim, o primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de posse daquilo que ele é e fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E quando nós dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é responsável por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. Aqui entra o ponto alto do pensamento existencialista. Pois bem, e a minha liberdade, então eu tenho a liberdade religiosa. Eu posso falar, vamos pegar agora esse exemplo do Ministério Público contestando a AGU, a Advocacia Geral da União, contestando a criminalização da homofobia. Pois bem, ele está contestando dizendo assim, até que ponto a liberdade religiosa se coloca como homofobia? Então, se você condenar um relacionamento homossexual, você está sendo homofóbico? O Sartre, assim como grandes pensadores existencialistas, vão dizer você é responsável por aquilo que fala, principalmente se você está dentro de uma religião. Então, ter liberdade de expressão significa que você também é responsável por aquilo que você fala.
E se você é responsável por aquilo que você fala, você tem que ser condenado por aquilo que você fala quando você não, não está condizente com as outras pessoas. Porque se eu posso condenar a pessoa, eu vou estar dando a oportunidade dos outros condenarem a mim. Isso significa responsabilidade para o Sartre. Se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Então, se eu posso usar da minha liberdade de expressão para produzir uma frase racista, eu me permito que outras pessoas possam fazer isso ou até que possa ser alvo de um racismo também. Então, essa seria a ideia. Quando você fala, você tem que... Não é um Kant colocando como um imperativo categórico, mas que você é responsável por aquilo que você fala. Você pode produzir um mundo diferente, mas se você usar dessa liberdade de uma maneira mesquinha, você não está sendo responsável com relação a ela. E se você usou dessa maneira, você tem que assumir todos os erros pertencentes a essa forma de liberdade. Assim, nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Então, quando a gente usa dessa liberdade, a gente tem que usar essa liberdade pressupondo que todas as pessoas podem ser livres da mesma forma. Então, a ideia aqui seria uma responsabilidade muito mais superior. O que eu me arrisco a dizer é que Sartre não ia defender uma ideia de uma liberdade de expressão, mas sim uma responsabilidade de expressão. Sartre não defenderia uma liberdade religiosa, mas sim uma responsabilidade religiosa. Você tem que se assumir pertencente a essas escolhas e não botar a culpa em outras pessoas, como a gente vê muito as pessoas fazendo hoje. Então, nesse contexto, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que seria esse desenho do Steven Universo e como funcionaria essa liberdade. Primeiro, a gente tem que imaginar que existe um mundo, e esse mundo é o mundo das gemas, gems. Eu não... Me desculpe a minha forma de falar, mas esse mundo das gemas seriam seres minerais que são seres vivos criados para determinados fins. Uma dessas formas de vida seriam as pérolas, que seriam praticamente servas que obedecem ordens simples, tipo pegar algo, entreter, abrir portas, etc. Outras, que seriam as soldados, que seriam as ametistas, servem como músculos extras, ou seja, são formados para lutar, proteger e interferir em algum conflito. Elas são criações das diamantes, que seriam 4 e as únicas com uma certa liberdade de ser aquilo que elas querem ser. E elas criam, então, esses outros seres para servi-las. Dentro desse contexto, então, as ametistas seriam soldados, mas a ametista que aparece na Terra é uma ametista que deu defeito, ela é mais fraca, mas ela, como ela nasceu na Terra e ela sempre se estava dentro desse contexto, ela começou a ter um pouco mais de liberdade para ser aquilo que ela gostaria de ser. Outras duas criações dentro desse desenho seriam as safiras e as rubis. As safiras são feitas para prever o futuro, veem o que vai acontecer, mas geralmente não vê o seu próprio futuro, e sim para ajudar alguém. E as rubis seriam como guardas, com o objetivo de proteger alguém. Mas duas desses seres, então a ametista e a rubi da Terra, elas se apaixonam e criam com essa união a Garnet, que seria um ser duplo que se forma da união desses dois. Elas seriam um casal
um único ser que pensa e age como uma única pessoa. E daí nós temos o Steven, que seria filho da, da Rose, que seria uma rebelde que estava levando as, as gemas a serem seres livres, ou seja, elas podem ter a liberdade para escolher aquilo que elas querem ser. Então a Pérola passa a ser uma espadachim, não apenas uma, uma, uma serva. A ametista não precisa ficar guerreando sempre, ela pode se dar o luxo de, de não entrar em luta. E a união da Safira e da Rubi, formando um novo ser, ela é aceita dentro da sua realidade. Então ela não passa a ser menosprezada pelas suas escolhas. E o Steve, então, nasce dentro desse contexto, sendo um híbrido humano com uma gema, um gemo. E aqui entra o Steven, ele coloca-se como sendo um ser livre, porque ele pode ser aquilo que ele quer ser. Então ele se dá o luxo de, de ser aquilo que ele gostaria de ser. Ele aprende com os outros. E com isso ele vai se firmando dentro desse emaranhado de seres. Mas, claro, daí nós temos as qualidades, então, do Steven, por causa que ele se torna também responsável pelas escolhas das gemas que vivem na Terra. Então, ele se autorresponsabiliza, assim como ele transfere também a responsabilidade para elas. E é nesse contexto que eu gostaria de trazer o Steven. Ele é muito existencialista por causa disso. Ele assume sua própria responsabilidade, se colocando como se eu errei, eu devo assumir esse erro e tentar corrigi-lo. Claro, agora, se você não viu, aconselho você a olhar. Se você já olhou toda ela, então é meio que uma zona de spoiler. Se você quiser, você pode parar então o vídeo por aqui. Se a gente pensar do Steven como um ser livre, ele também é responsável, mas a cada novo episódio vai contando essa história e ele não se sente apenas responsável pelas escolhas de suas amigas, dos seres que estão à sua volta. Ele também se torna responsável até pelos erros de sua mãe. Então, a sua mãe seria uma rebelde e essa rebelde cria uma guerra contra as diamantes, mas sendo que ela é apenas uma das diamantes, então ela se coloca como uma líder rebelde, mesmo ela fazendo parte de um governo. Então ela usa de uma mentira para trazer essa guerra e fazer com que as gemas se tornem livres, mas essa guerra só dá problemas e transtornos dentro do seu próprio mundo de gemas. Então, aqui a gente poderia até entrar num pontinho ali do existencialismo, que seria essa ideia de absurdo. Então, muitas vezes, as escolhas que nós tomamos, a gente não sabe o que vai originar. Isso é um absurdo. E o Steven, ele se torna responsável até por essas escolhas da mãe, que eram escolhas extremamente cruéis. E então, nesse pequeno exemplo, a gente pode ver como o Steven no universo ele se torna responsável por algo muito maior do que ele tinha em mente.